Muito bom dia, eu sou Ana Maria Rangel, esse é o Café com Tarô. Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Essa é a nossa oportunidade diária de refletir um pouco sobre temas importantes da vida a partir dos arcanos do tarô. E hoje, como todos os dias, eu estou trazendo duas cartas, uma carta que se refere à energia daquilo que se inicia hoje, que é calculada pela numerologia kármica, e uma carta que tem a ver com o conselho para o nosso dia. Então, hoje, a carta que foi calculada pela numerologia kármica é o arcano maior número 13, a morte. Esse arcano, ele é muito interessante, inclusive na própria história, né? Porque nós temos tanto medo de transformação que a gente associa essa carta a uma coisa muito ruim, mesmo sabendo que o outro lado da vida é a morte, né? Todo mundo que vive cedo ou tarde vai se defrontar com a realidade da finitude, né? Bom dia, Camila, seja bem-vinda. E a gente está sendo defrontado com essa realidade aí desde o começo dessa pandemia, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, nós estamos no segundo dia de lockdown, eu moro em Araraquara, e 100% dos leitos de enfermaria e UTI lotados e muitas pessoas na fila de espera. Então, é uma coisa que está realmente se configurando como uma ameaça, uma realidade muito próxima, né, de todos nós. Eu não sei como está aí na sua cidade, mas o 13 ele foi uma carta assim que foi uma carta desafiante no ano passado, no ano de 2020, e esse ano, nesse dia, na verdade, né, quem inicia algo no dia de hoje, quem faz aniversário no dia de hoje, quem nasce no dia de hoje, tendo 13, na verdade, não um desafio, mas uma força. Porque a força do 13 é justamente a capacidade de se transformar, de permitir que a forma ela se modifique para que a vida possa se manifestar a partir de um outro paradigma, de uma outra maneira de funcionar, que tenha mais a ver com a própria vida. Então, a morte, nesse sentido, ela é apenas mais um ciclo, mais uma transformação, que vai levar a gente a estar, de fato, vivendo mais conectados, com mais fluidez e pulsando realmente no ritmo da vida. Qual que é o conselho, né? Para que essa pessoa que começa algo hoje, para a gente também, né? Dentro dessa energia, desse dia, que é uma energia mais coletiva, o que a gente pode fazer para trazer a força desse arcano para a gente? Estar presente, estar no momento presente, sair das formas pré-determinadas, sair das respostas automáticas, sair daquela ideia do assim foi, assim será, perceber como é que a gente reage nas situações e começar a se perguntar por que a gente reage dessa forma. Deixa eu ver o que a Camila está dizendo aqui. Que cidade que você está, Camila? Aqui foi descoberta a nova cepa do corona, né? Tem já uma boa quantidade de pessoas confirmadas, só aquela cepa que, se eu não me engano, é de Manaus. Então, a energia que o 13 traz pra gente no sentido de força, de poder, é essa energia de a gente ficar presente, de estar na vida, né? E quantas vezes que a gente não se comporta na vida como se a gente não tivesse vivo, né, gente? Acorda de manhã, já pega o celular, já começa a conferir as notificações e vai correndo, tomar café, se arrumar para o trabalho, vai trabalhar e muitas vezes não parou nem para refletir no que está fazendo, no porquê está fazendo, se é o que eu gostaria de estar fazendo, se tem sentido. Se isso é a melhor coisa para mim. Então a gente sai desse lugar onde a gente está na vida, onde a gente tem acesso às possibilidades, para que a gente fique no lugar automático que está relacionado com a necessidade de sobrevivência. E aí vem o segundo ponto sobre o qual eu quero falar aqui, né? Que é um ponto sobre o qual eu tenho falado muito desde que começou essa pandemia, porque essa pandemia começou no ano desafiado pelo arcano maior número 13, que é o quanto que nós somos capazes de nos transformar a partir de olhar a transformação que aconteceu com o outro, né? O quanto que eu sou capaz de perceber, por exemplo, uma tragédia chegando e ela não precisar chegar dentro da minha casa para eu começar a tomar as medidas adequadas. E essas medidas que se relacionam com uma presença, com uma percepção
de que é importante que haja certos cuidados, mas também sem entrar naquele lugar do pânico, aquele lugar da perda da razão, que também é um lugar que não está relacionado com essa presença de vida. E aí, a segunda carta que faz parte dessa constelação, normalmente eu falo de uma só, mas só para trazer um pouco dessa energia, né? É o 4, que é o imperador. O imperador é a carta da disciplina. Transformação exige disciplina. A gente, de fato, fazer aquilo que é necessário. Às vezes a gente não vai gostar, mas é o que é necessário. A gente se planejar para o futuro, a gente planejar, por exemplo, nesse momento que a gente está aí de pandemia, nesse momento que a gente está nesse pedido da sociedade, né? Do modo de vida que nós escolhemos, que os nossos ancestrais escolheram, que é viver em sociedade. Para a gente manter esse modo de vida, a gente precisa ter algumas medidas, porque senão muitas pessoas vão de fato morrer, como aqui em Araraquara tem morrido por falta de hospital. Quanto que a gente tem disciplina para fazer aquilo que é necessário a serviço da própria vida. Então, o conselho desse arcano é esse: se transforma, fica presente, e para ajudar nessa presença, para ajudar nessa transformação, lembra que é necessário disciplina. Quem não é dono de si mesmo não é dono de nada, né, gente? Então, essa foi a dica do 13. Vamos ver aqui. A Camila está me dizendo que está em Espírito Santo do Pinhal. Eu acho que não deve estar longe daqui. Eu não conheço, não sei a distância exata aqui de Araraquara. Sinto muito, Camila, aqui também não tá fácil. Se cuida da tua família, porque realmente a gente tá passando agora por um momento que parecia que não viria, né? Aqui em Araraquara tava tudo muito bem, até umas 2, 3 semanas atrás. Segunda carta, olha que interessante. Eu puxei primeiro a carta, né? Eu sempre puxo primeiro a carta, porque eu falo, vai que sai a mesma carta, né? Eu falo só dela. Mas saiu a temperança, que é o arcano maior número 14. Nesse tarô, essa carta se chama arte. E por que ela se chama arte? Porque ela fala justamente, inclusive essa carta, gente, é uma carta que nos desafia no ano de 2021, tá? Então, a arte, ela tá ligada com a nossa capacidade de nós nos equilibrarmos internamente, nas nossas polaridades masculina e feminina, luz e sombra, todos os opostos que existem dentro de nós, se equilibrando e percebendo que tudo tem um lugar, tudo tem um valor. Para onde que leva esse 14, né? O que ele traz para a gente como força? Bom dia, RCA, seja bem-vindo. O que o 14 traz para a gente para o nosso dia? Que a gente, em primeiro lugar, reconheça que tudo aquilo que é oposto ao que aparentemente nós somos, nós pensamos, nós estamos manifestando, na verdade é complementar. E sendo complementar, vai ajudar a nos equilibrar, né? Então, para que a gente não se aprofunde demais num determinado comportamento, numa determinada crença, numa determinada maneira de ser, é importante muitas vezes que a gente tenha um contraponto, né? Então, o oposto, ele faz esse papel. E aí a gente não vai precisar atrair esse contraponto fora quando a gente já integra ele dentro. Olha que coisa interessante. Então, quando dentro de mim eu tenho, por exemplo, masculino e feminino integrados, eu não vou considerar o gênero, o sexo, né, o oposto como uma ameaça ou como algo difícil, porque já está dentro de mim. Então, eu tenho a possibilidade de atrair pessoas que também já estejam nesse equilíbrio e que não vão manifestar de maneira exagerada, de maneira exacerbada, de maneira desequilibrada aquilo que dentro de mim está faltando. Então, essa é uma carta de completude, né? De fluidez. Então, eu completa em mim, e sistemicamente a gente vai falar pai e mãe no coração, mais uma vez, né? Essa é mais uma das cartas onde a gente põe pai e mãe no coração. É uma carta que vai falar sobre trabalho, sobre profissão, sobre talentos, sobre capacidade de manifestação, porque aqui é aquele momento da vida em que a gente encontra aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta de fazer, e a gente começa até brincando a trabalhar com isso, e de repente a hora que a gente vê, a gente está trabalhando só com aquilo. A gente está se sustentando fazendo aquilo que a gente mais gosta, que na verdade representa os nossos talentos e representa a nossa contribuição para o mundo. Então é uma carta que ela vem dizer: invista naquilo que para você é arte, invista naquilo que para você te traz essa sensação de fluidez,
não priorize os opostos, né? Na hora que você vê que você tá muito assim, eu sou isso, o outro é aquilo, volta pro meio, né? Percebe que tudo tem uma razão de ser, que aquilo que você critica fora muito provavelmente é algo que você tá rejeitando dentro e procura integrar tudo para um lugar em que no momento adequado pode ser utilizado. Então, uma pessoa, por exemplo, que é muito pacífica, né? Muito da paz, muito de boa, né? Adepta do deboísmo. Legal ser assim, né? Uma pessoa muito positiva, muito legal ser assim. Mas será que não é útil também ter um momento em que nós nos comportamos, por exemplo, com um pouco de agressividade, um pouco de raiva? Em alguns momentos precisa, quando nós somos agredidos. Quando nós combinamos alguma coisa e nós precisamos ser um pouco mais assertivos, é uma energia de agressividade, é uma energia também de raiva que serve para mudança. Então, quando a gente percebe que eu posso escolher ter e acessar tudo que existe e com consciência escolher o melhor momento de usar, a gente usa melhor. Então, essa é a dica aqui do 14, né? Investir na fluidez, investir na integração dos opostos, né? Investir em tudo que pra gente é uma arte, tudo aquilo que faz o nosso coração vibrar, onde a gente se manifesta com facilidade, porque isso está muito relacionado com a nossa noção de propósito e com aquilo que faz com que nós nos ofereçamos para o mundo de maneira bastante útil e bastante construtiva. Que você tenha um excelente dia. Hoje à noite tem a live para estudantes e para profissionais do tarô, né, onde eu trago alguns aspectos sistêmicos que podem ajudar nos atendimentos com as cartas, tá bom? O tema de hoje é... Gente, eu esqueci o tema de hoje. Eu vou falar sobre o arquétipo da ajuda. E nesse arquétipo da ajuda a gente vai perceber algumas competências para a gente poder identificar melhor o que é cada coisa e o que é que a gente faz em cada momento da consulta. É um assunto bastante interessante, trazendo esse olhar sistêmico, que é um olhar que visa realmente oferecer para o cliente aí novas perspectivas que possam ser de ajuda para facilitar o processo dele através das cartas, tá bom? Hoje, às 20 horas. Bom dia, Wesley, seja bem-vindo. A live vai ficar gravada. Que vocês todos tenham um bom dia e lembra que no meu site anamariarangel.com você pode tirar no momento que você necessitar uma carta de conselho para o teu dia ou para responder alguma pergunta sua gratuitamente. Beijão, gente. Até amanhã. Cuidem-se.